Ah, meu amigo. Aí eu sou um exemplo disso, da primeira pessoa que eu convidei, vou contar aqui. E, o meu amigo, o meu parente, aquela pessoa que eu tanto confio, aquela pessoa, pô, se ela disse não, as outras pessoas vão dizer não pra mim. Exato. Aí já se sente rejeitada, fica com medo, né? Que é uma característica comum hoje no ser humano. E ela perde aí uma grande oportunidade. E aí eu falo isso porque óbvio, quando eu conheci há 20 anos atrás, eu trabalhava com uma pessoa extremamente empreendedora, na minha visão. Tipo assim, sempre pensava em fazer dinheiro de alguma maneira, vender alguma coisa. Foi a primeira pessoa que eu pensei na hora. Falei assim, fulano vai querer, vai entrar, vai fazer, vai acontecer e tal. E foi o primeiro que me jogou um balde de água fria. Não entrou até hoje. Vim crescendo. Hoje a gente já não tem mais contato já há alguns anos, porque foi natural que eu fui evoluindo e ele continuou, né, na vida dele, ou no padrão de vida dele, e acabou se perdendo, né, esse laço. Mas foi a pessoa que eu acreditei. Mas aquilo, se eu tivesse dado ouvido para ele, eu falo muito isso hoje. A quem você dá ouvido? Né? Se eu tivesse dado ouvido para ele, ou né, tivesse de fato, murchei com um balde de água fria que ele me deu. Mas eu tinha uma pessoa de sucesso que eu também estava olhando. E eu falo isso hoje para as pessoas. Falar mal, todo mundo vai falar mal. Mas eu pergunto, são quantas pessoas falando mal? 5, 10? Mas, poxa, tem milhões aqui que estão bem-sucedidas, que tiveram vidas transformadas, impactadas, muito bem financeiramente. A quem eu vou dar ouvido? Né? Então, isso que eu tento hoje ensinar para as pessoas. Né? A mesma coisa. Já chegaram, muita gente já chegou e falou assim, mas já conheci muita gente que não teve sucesso com marketing de rede, com network marketing. E eu falei, eu também conheço muita gente que não teve sucesso. Mas também conheço muita gente que teve muito Como sucesso. tudo na vida. Como tudo na vida, eu falo isso. Tem coach que tiveram sucesso, coach que não tiveram, mentores que não tiveram. Tudo na vida. Advogados restaurantes que abriram, que fecharam, outros abriram franquias, farmácia que abriram, que fecharam e outras abriram. Clínicas de estética, quantas clínicas, quantos salões de beleza que abriram, né? Que você viu, nossa, abriu e fechou já, mas outras abriram franquias, outros espalhados, hoje já tem no mundo. Né? Então é como qualquer atividade. Então, se um restaurante faliu, então eu não vou abrir restaurante porque vai falir? Não, eu vou me modelar naquele restaurante de sucesso. Ou por qualquer área, qualquer profissão. Então eu falo isso. Você tem que olhar para quem está tendo sucesso. Cara, eu vou pegar isso que você falou. Eu tomei ontem uma porrada com esse mesmo cara. Eu falei assim, e aí, como é que você está em relação ao ano passado? Aí ele falou assim, tô abaixo 500 mil. Tô abaixo 500 mil do meu faturamento do ano passado. Aí eu falei assim, eu tenho conversado com muita gente do mercado e está dizendo isso, que o mercado digital está em baixa. Aí ele falou assim, eu não quero nem saber dessas pessoas. Eu vou ter agora uma reunião sexta, sábado, com pessoas que estão crescendo absurdamente. Eu não vou parar para olhar isso. Eu vou parar olhar os caras que estão crescendo. Porque senão é o senso comum, né? Eu começo a me forjar e me adaptar àquela baixa performance. Eu tenho que ter modelos de sucesso. Só que existe uma dinâmica já te expliquei isso, né? Mas a galera talvez não saiba. Existe uma dinâmica que faz o seguinte. Quando eu estou mal sucedido, eu encontro uma pessoa bem sucedida, o fato de ela estar bem sucedida faz em mim, me causa mais dor ainda, né? Porque eu falo, poxa, caramba, esse cara está bem sucedido, eu estou mal sucedido. Então, como é que eu atenuo? Como é que eu diminuo a minha dor? Eu ligo meu Bluetooth e procuro alguém com a situação muito parecida com a minha. E aí eu conecto com ele e torno uma debilidade minha, torno algo que eu estou vivendo hoje, que não é legal, como algo comum, como algo normal. Então, por isso que mal sucedido anda com mal sucedido. Quando, na verdade, a mentalidade é o seguinte, eu estou mal sucedido nessa área. Eu vou buscar no meu nível, no meu relacionamento, ou pessoas fora, pessoas estão indo bem e aprender. E como você disse no início da nossa conversa, modelar. Modelar, isso aí. Porque olha só, você tinha um modelo, você tinha um modelo de sucesso e você focou no seu modelo. Pessoas precisam ter modelos de sucesso. Só que existe um modo de proteção que a gente entra e fala assim, caramba, meu casamento tá ruim. O teu também tá ruim? Pô, então vamos andar junto, porque a gente vai falar de casamento é ruim. Isso. Ao invés de, caraca, eu vou aprender com quem tá com casamento bom, eu vou aprender com quem tá fazendo dinheiro, eu vou aprender com quem tá com saúde. Mas não, doente anda com doente. Exato. Leproso anda com leproso. Bem-sucedido anda com bem-sucedido. É impressionante. E é exatamente essa bolha que precisa ser furada, né, cara? Você tinha tudo para ouvir o teu amigo ou seguir o modelo de sucesso. Exatamente. Eu preciso ter modelo de sucesso. E aí eu agradeço muito a Deus, que eu acho que ele me escolheu e falou assim, não, sabe, aquela vozinha de Deus falando assim,
continua aqui, né? Porque eu sempre pensei, eu falo assim hoje também, né? Para pensar pequeno, pensar grande, dá o mesmo trabalho, vamos pensar grande, né? Então, eu sempre pensei grande, eu sempre quis o melhor para mim. E eu falei assim, não, Papai do Céu, tem alguma coisa boa. Se tantas pessoas podem, né, tem sucesso ou tem resultados grandes, eu vou ter também. E eu sempre trabalhei isso. E as coisas foram acontecendo bem orgânico e bem natural. Não foi algo assim, num primeiro momento que eu buscava e... Não, eu só queria. E aí eu sempre fui uma pessoa muito proativa, eu sempre fui uma pessoa muito buscando conhecimento, de fato. E aí eu sempre, com isso, fui me conectando com as informações certas. Isso foi me fazendo evoluir, foi me fazendo crescer. E é isso que hoje as pessoas elas estão precisando na minha ótica. E que, cara, o trabalho de mindset, o trabalho de coach, o trabalho, sabe, de pessoas que são de fato empreendedores, que se preocupam com outras pessoas, ela impacta e transforma a vida de outras. Isso aí, de fato, que ter a informação correta, levar as pessoas a pensarem de forma diferente, de entender que você tem outro ponto de vista. Eu sempre falo isso. Eu tenho uma opinião, mas se você conversar comigo e me mostrar, né, que pode ser diferente, eu vou falar assim, cara, legal, não tinha olhado por essa ótica, posso mudar minha opinião. Ou senão eu vou dizer, não, legal, mas eu continuo com a minha. Mas hoje eu me dou a oportunidade de ouvir, que tem pessoas que se fecham, né, e se bloqueiam. Não, se dê a oportunidade de ouvir, se dê a oportunidade de poder procurar pessoas que você está com uma dificuldade, ou você está com um desafio, então procure pessoas que venceram ou ultrapassaram essa dificuldade, ultrapassaram esse desafio. Você vai ver que é possível e talvez esteja faltando isso para que você possa enxergar algo que você não está enxergando, né? Então, a gente pode assim, ajudar muitas pessoas a saírem dessa rodinha de que tem que ficar doente, ou tem que ficar devendo, ou tem que não ter resultado financeiro, ou... Enfim, então a gente tem essa missão aí. É o sentimento, né? O sentimento de adequação e inadequação. Se você estiver andando com 5 pessoas bem-sucedidas, você vai ser o sexto. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E assim por diante. O que as pessoas têm que entender é visitar seus sentimentos. Os sentimentos... como é que eu me sinto hoje de estar numa roda de pessoas com resultado melhor que o meu? Eu me sinto bem? Eu me sinto adequado àquilo? Porque eu não me sinto adequado. Sentimento ruim, química ruim, o cérebro entende e fala o seguinte, poxa, não é lugar para você estar. Porque aquela roda está fazendo você ter um sentimento ruim, que é um sentimento de inadequação. Poxa, já chegou numa casa, eu já aconteceu comigo, cheguei na casa de um cara que era casado com a irmã da Renata, um monte de talher, o Cadu, um monte de coisa, um monte de frescura, Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu seguro o copo? Eu posso pedir mais? Será que eu posso pedir? Eu espero acabar. Eu ficava assim. Então, o sentimento que eu tinha ali é um sentimento de inadequação. Então, aquele patamar que ele chegou, o cara era muito grande, muita grana, fala, poxa, eu não me sinto adequado para ali. Sabe o que aconteceu? Eu não prosperava e não chegava nunca àquele patamar. E olha como foi sutil. Quando eu comecei a frequentar esse lugar de uma forma palatável, assim... Eu estava com prazer de estar ali e já estava à vontade, já segurava o copo direito, já não sei o quê, já pedia o sentimento. Você lembra quando você conseguiu mudar isso? Tipo assim, um primeiro momento foi desconfortável. Me sentia mal. Mal. E aí você lembra assim, o que te fez assim mudar esse sentimento? Cara, quando eu me vi valoroso o suficiente e quando eu comecei a olhar dentro de mim propriedade, sabe? Para chegar, eu me vi assim, cara, que esse... não é comparando, mas falando assim, que competência esse cara tem que chegou ali? Eu também tenho. Talvez eu tenha que desenvolver um pouco mais, melhorar um pouco mais, buscar um pouco mais de conhecimento. Mas eu comecei a me ver valoroso para estar naquele mesmo ambiente. E quando isso aconteceu, eu virei o drive. E aí, cara, naturalmente, aquele sentimento de inadequação foi indo embora e eu comecei a me sentir adequado, estar ali, conversar com os caras, né? Falar sobre riqueza, falar sobre investimento, falar de empreendimentos. Legal. E aí, o que aconteceu? Minha mente, hoje... Eu posso te dizer que talvez o meu resultado seja melhor que o dele. É isso. Muito bom. Que loucura, Muito né? bom.